tema de hoje é: agindo Deus, quem impedirá? Vamos repetir? Agindo Deus, quem impedirá? É uma pergunta, né? Agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, se Deus está fazendo uma obra, se Deus quer realizar uma obra, quem pode impedir que Deus realize essa obra? Quem pode impedir? A resposta nós sabemos, né? A resposta é bem clara. Ninguém pode impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer. Porque ninguém tem poder sobre Deus. Deus, Ele é o princípio de todas as coisas. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é aquele que está acima, que supera todas as coisas. Então, nós sabemos que nada e nem ninguém pode impedir Deus de fazer o que Ele quer. Mas vamos pegar aí o texto. Quem trouxe a Bíblia é Isaías capítulo 43, versículo 13. Toda vez que Tiago ele faz a arte do grupo de oração, ele já coloca o tema e coloca o versículo bíblico. Vocês já repararam? Sim, né? Então, a gente já pode vir para o grupo de oração com a Bíblia, né? Sabendo qual vai ser o texto que a gente vai refletir. Isaías, capítulo 43, versículo 13, página 997. Bíblia da Ave Maria, 997. Isaías 43, versículo 13. Eu vou ler a partir do versículo 12, para a gente pegar o contexto. Amém? Fui eu quem predisse e salvei, e não um Deus estranho entre vós. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Desde toda a eternidade, ninguém poderia escapar de minha mão. Quando executo, quem poderia destruir a minha obra? Então, aqui na Bíblia Ave Maria, a pergunta é assim, né? Quando executo, quem poderia destruir a minha obra? Que, em outras palavras, é: agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus executa, quem pode impedir? Quem pode destruir a obra de Deus? Então, nós sabemos, ninguém pode. Mas nós precisamos refletir, mergulhar, aprofundar, para que a nossa fé ela vá tomando posse dessa verdade, de que Deus ele é poderoso, de que Deus ele age e de que ninguém pode parar a obra de Deus. Esse texto está no capítulo 43 de Isaías. E o capítulo 43 de Isaías, ele é muito conhecido porque é o capítulo que fala sobre o amor de Deus. Aí nos primeiros versículos, né, vai falar, né, e agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, que te formou, Israel,
nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome. E aí vai falando, né? Se tiveres que atravessar a água, estarei contigo. Os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimará. A chama não te consumirá. Porque eu sou o seu Deus, o seu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. O mesmo Deus que está dizendo, a minha obra ninguém pode impedir, é o mesmo Deus que versículos atrás está dizendo, meu filho, eu te amo, eu te conheço, eu sei o seu nome, eu sei os seus problemas, eu sei as suas dificuldades, eu sei as suas tribulações, eu sei as suas angústias, mas eu te amo, eu sou o seu Deus, e quando você passar pelas águas, você não vai morrer afogado, quando você passar pelo fogo, você não vai morrer queimado, quando você passar pela tribulação, pela dificuldade, você não vai sucumbir, porque eu estou com você, você é precioso para mim, você é preciosa para mim. E essa palavra, ela precisa entrar na nossa mente e no nosso coração, para nos dar força para enfrentar as batalhas do nosso dia a dia. Para nos dar força para enfrentar os problemas, as dificuldades. Deus é o Deus que está conosco. E aquilo que Ele quer fazer, ninguém pode impedir. E aqui eu peguei algumas ações de Deus lá no Antigo Testamento que Ele quis fazer. Uma que eu peguei foi o dilúvio. Quando Deus decidiu fazer o dilúvio, realizar o dilúvio, Ele decidiu porque Ele queria renovar a humanidade. Então, Ele decidiu escolher aqueles que eram justos para poder perpetuar a humanidade. E então Ele chamou Noé e disse, Noé, faça uma arca e você vai colocar nela um casal de animais e vai colocar a sua família e vai chover 40 dias e 40 noites e vocês vão sobreviver. E aí diz o texto que as pessoas passavam por Noé e zombavam dele. E diziam para ele, deixe de ser bobo, você acha que vai vir água para um barco desse tamanho? Deixe de ser bobo, olha o trabalho que você está tendo. Para que isso? Nem nuvem no céu não tem. Só que Deus, Ele tinha decidido fazer. Deus já tinha traçado a sua obra. E ninguém, de forma nenhuma, poderia impedir Deus de realizar aquilo que Ele queria realizar. E aí a gente conhece toda a história do dilúvio. Aconteceu do jeito que Deus havia traçado o seu plano. Uma outra que eu coloquei aqui foi a libertação do povo no Egito. Obras do Antigo Testamento. O povo estava escravo lá no Egito, debaixo do poder de Faraó. E então Deus chama Moisés para libertar aquele povo. Parecia algo impossível, porque Moisés era só um homem. Ele não tinha dinheiro, poder, exército, ele não tinha nada. E Faraó, quem era o Faraó? O Faraó era o Todo-Poderoso. Era aquele que governava todo o Egito,
Era aquele que comandava as legiões, as tropas, os soldados. Era aquele que tinha os escravos, é aquele que construía as grandes obras. Mas Deus, ele havia decidido libertar aquele povo. E então o faraó, o grande, o todo-poderoso faraó, ele se levanta para impedir a obra de Deus. Mas nem o homem mais poderoso do mundo poderia impedir aquilo que Deus queria fazer. E aí Deus, através das 10 pragas, foi batendo. E o faraó, ele foi endurecendo o seu coração a cada praga que ia acontecendo. Cada praga que vinha, ele dava mais serviço para o povo, ele fazia o povo sofrer mais, ele enfrentava Deus cada vez mais, porque ele achava que ele tinha o poder de parar Deus. Até que chegou na última praga, que foi tocar nos primogênitos. E então o faraó, aquele homem todo poderoso, ele não resiste e ele cede à vontade de Deus. E a obra de Deus acontece. E o povo então, ele é libertado, o povo ele chega diante do mar, e o mar é uma barreira, o mar também quer impedir que Deus realize a sua obra, mas nem o mar foi capaz, porque Deus, ele abriu o mar no meio, e o povo atravessou a pé enxuto. Então, quando nós olhamos para isso que aconteceu de fato, hoje fica fácil a gente imaginar isso, né? A gente sabe da história, a gente leu na Bíblia, a gente viu o filme, a gente viu o mar se abrindo no filme. Mas imagina aquelas pessoas ali naquele momento, vendo o mar se abrir diante dos seus olhos. Por quê? Porque ninguém pode impedir a ação de Deus. E a gente tem que se alimentar dessa palavra, comer essa palavra. E essa palavra precisa alimentar a nossa fé. Porque o propósito que Deus tem na nossa vida, Ele vai realizar. Mesmo que muitas coisas se levantem contra este propósito, nós precisamos crer que ela se realizará. Eu trabalho na escola, na supervisão, e eu passei num concurso, né, e eu fui nomeado. Só que eu passei no concurso lá em 2018. E eu fui nomeado em 2023. Foi 2018 ou 2017, um negócio assim. Então, foram 6 anos para eu ser nomeado. E durante esses 6 anos, eu já havia desanimado de ser nomeado. Até que um dia eu conversei com uma mulher, era uma ex-professora minha, e ela trabalhava na escola na supervisão. E eu estava conversando com ela. Já estava faltando pouco tempo assim, para vencer, né, o prazo do concurso. Eu ia perder, não ia valer mais nada. E aí eu fui conversar com ela. Ela é uma pessoa que vai na igreja sim, vai na missa, mas não é uma pessoa assim de servir, né, de grupo de oração, de pastoral, essas coisas. Então, olhando assim, não era uma pessoa
que a gente diria assim, nossa, que mulher de fé. Mas aí eu fui conversar com ela, assim, sobre outros assuntos, falei com ela sobre o concurso, e aí ela olhou para mim e ela começou a falar comigo e eu comecei a enxergar algo diferente nos olhos dela e nas palavras dela. Ela olhou para mim com firmeza e ela falou assim, acredite em Deus, acredite que você vai conseguir, Deus vai te dar essa graça, Deus vai te dar essa vitória. E eu fui ouvindo aquilo e fui pensando, meu Deus, essa mulher falando isso comigo, com essa certeza, com essa convicção. E ali, eu que estava desanimado, o meu coração começou a se encher novamente de fé, de esperança. E aí, ela olhou para mim e ela falou assim, olha, sabe o que você vai fazer? Você vai colocar essa intenção na bala que está na coroa de Nossa Senhora. E aí eu pensei assim, ué, o que é isso? Eu não entendi, porque eu não conhecia a história. E eu falei com ela assim, mas como assim, na bala da coroa de Nossa Senhora? E aí ela foi me explicar, ela falou assim, olha, você sabe que o Papa João Paulo II sofreu um atentado, sabe? Eu falei, sei. Aí ela falou assim, e você sabe que Nossa Senhora de Fátima foi que livrou ele da morte, não sabe? Eu falei, sei. Ela falou, pois é, a bala que atingiu o Papa João Paulo II, eles tiraram aquela bala e eles cravaram aquela bala na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Foi o livramento que Deus deu para ele. E ela falou assim, e tem essa devoção, né? Você oferece a intenção e você coloca na bala que está na coroa de Nossa Senhora de Fátima. E aí eu pensei, como pode, né? Eu, tanto de igreja, de grupo de oração, de não sei o quê, e de estudar a Bíblia, de ler documento, nunca sabia disso. E aquela mulher me contando aquelas coisas. Eu percebi ali o sinal de que era a vontade de Deus. E aí eu comecei, né, a rezar e a pedir a Nossa Senhora e fazer aquela intenção de colocar a minha intenção naquela bala na coroa de Nossa Senhora de Fátima. E aí, pouco tempo depois, né, eu fui nomeado, tomei posse e hoje trabalho na escola. É o meu sustento, né, é o meu ganha-pão. Por que eu estou dizendo isso? É para a gente ir percebendo o plano de Deus e a ação de Deus que ninguém pode parar. Aquele homem tentou parar a missão do Papa João Paulo II. Provavelmente, né, com certeza, ele agiu ali movido pelo demônio, porque o demônio sabia tudo aquilo que o Papa ia realizar. Então, ele tentou parar o Papa com um tiro. Mas Nossa Senhora desviou a bala porque o plano de Deus precisava se cumprir. E aí eu percebi na minha vida que também aconteceu isso. O plano de Deus para a minha vida era ser nomeado naquele concurso. Demorou 6 anos. Mas nada e nem ninguém foi capaz de parar o plano de Deus. Então, na sua vida, os planos que Deus tem e aquilo que Ele determinou para você, Ele vai realizar. Coloca a sua mão assim no seu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que os planos que o Senhor traçou para a minha vida vão se realizar. Nesta noite, eu renovo a minha fé. Muito obrigado. Amém.
E assim a gente pode citar várias e várias ações de Deus, né? Eu coloquei aqui a vitória de Israel na batalha contra o povo, né, que estava batalhando, quando Josué combatia, né, e Moisés teve essa batalha, né, que Moisés intercedia e o povo vencia. Teve uma outra batalha que Josué estava lutando e o sol estava se pondo, e o fato era, se entrasse para a noite, Israel ia perder a batalha. Então, eles precisavam da luz do dia para continuar a batalha e vencer. O que aconteceu? Deus parou o sol. Olha aonde vai o poder de Deus, né? No Novo Testamento, tantos e tantos milagres, né, que aconteceram no Novo Testamento. Eu coloquei aqui o primeiro: uma virgem dá à luz. Alguém já viu aqui uma virgem conceber uma criança? Nunca na história da humanidade isso aconteceu. Mas para que o plano de Deus se cumprisse, nada foi capaz de impedir que uma mulher, mesmo sem conhecer um homem, pudesse dar à luz. E eu coloquei aqui os vários milagres de Jesus, né? Um cego que enxerga. E eu coloquei aqui um milagre que eu acho impressionante, que é aquele milagre do filho da viúva de Naim. Porque o texto diz que eles estavam na procissão de enterro. Ia a viúva chorando, o filho sendo carregado no caixão, a procissão de gente atrás. E aí, no meio do caminho, sem a viúva pedir, sem parente nenhum pedir, sem ninguém saber de nada, Jesus chega, manda parar a procissão, manda colocar o caixão no chão e fala para o rapaz: levanta. Porque estava nos planos de Deus que aquele rapaz iria viver. Né? E se a gente for olhar a ressurreição de Lázaro, né? 3 dias depois da sua morte. Então, mesmo que pareça que não tem mais jeito, no meu caso, né? 6 anos. Não sei se vocês sabem, mas um concurso, ele tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. A validade normal de um concurso é 4 anos. Eu demorei 6 para ser nomeado. Por quê? Porque com a pandemia, eles prorrogaram o prazo do concurso. Então, mesmo que você ache que não tem mais jeito, mesmo que já tiver passado do prazo, aquilo que Deus decidiu, Ele vai realizar. E aí eu lembrei de algumas passagens, né? Lembrei daquela que diz assim: tem uma aqui de Romanos, no capítulo 8, uma passagem grande. Tem aquela outra que diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quem nos fortalece é Deus. É um versículo só. Mas ele diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. E aqui em Romanos, no capítulo 8, é um texto grande, né? Mas algumas partes deste texto, né? No versículo 31 vai dizer assim: que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós entregou, como não nos dará também todas as coisas? Então, qual é o propósito de Deus na nossa vida? É que Deus é por nós, que Deus está conosco, que Ele segura a nossa mão, que Ele caminha conosco. No versículo 35 vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? E aí São Paulo ele vai perguntando: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? E você pode colocar aí o seu problema, a sua situação, a sua angústia, e perguntar: quem vai me separar do amor de Deus? Ninguém. Quem vai me separar do amor de Cristo? Ninguém. Quem vai impedir Deus de realizar o seu propósito na minha vida? Ninguém. E a passagem, né, ela continua dizendo, versículo 38, ele vai dizer: estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, olha, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer criatura poderá nos apartar do amor de Deus. Então, que a palavra de Deus hoje, ela possa penetrar no nosso coração, que ela possa reavivar a nossa fé, e que, passando pelos problemas, seja ele qual for, Deus caminha conosco. Eu gosto sempre de lembrar aquela música, né, que diz que a pessoa ia caminhando na beira da praia e que ela olhou para trás e viu os rastros de uma pessoa só, e ela perguntou: Senhor, por que nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor me abandonou? E o Senhor diz: meu filho, esse rastro aí, esses passos não são seus, são meus, porque eu te carregava no colo. Eu te carregava no colo. Vamos fechar os olhos neste momento, abaixar a nossa cabeça. Eu quero convidar você aí, reafirmando no seu coração: quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Querendo Deus, quem será capaz de impedir? Sendo vontade de Deus, propósito de Deus, quem será capaz de interferir? Ninguém. Ninguém pode impedir Deus de realizar o seu propósito. Jesus, ele está vivo. E ele continua agindo. E ele está aqui hoje no meio de nós. E ele ouve a nossa oração. Creia. Creia no poder e na ação de Deus. Quem como Deus, diante dele os joelhos se dobram.
Vamos ficando de pé. Quem como Deus? Vamos cantando com confiança. Diante dele as muralhas desabam. De que ele quem como Deus está acima de tudo. Está acima ele pode tudo dos problemas, realizar. dos empecilhos, Deus agindo, dos obstáculos. quem impedirá? Quem como Deus? Diante dele os joelhos se dobram. Quem como Deus? Quem como Deus? Diante dele as muralhas desabam. Diante dele as muralhas desabam. Quem como Deus? Ele pode tudo realizar. Deus agindo, quem impedirá? Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Quem como Deus? Diante dele o gigante vem ao chão. Quem como Deus? Diante dele a tempestade se cala. Quem como Deus? Sua glória todo olho contemplará. O seu reino não se findará. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Dele é o poder, dele é o poder, a honra e a glória, a honra e a glória, a Ele a adoração, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Quem como Deus? Vai declarando isso. Quem como Ninguém é maior do que Deus. Deus? Ninguém pode mais do que Deus. Erga os seus braços para o céu e vai dizendo: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor está acima de todos os problemas, dificuldades, angústia e tribulação. Eu creio, Senhor, que Tu estás comigo. Eu creio que o Senhor me ama, que o Senhor caminha comigo. Senhor Jesus, que Tu podes Eu creio, realizar Senhor, no todas Teu as poder. coisas, Senhor. Eu creio que o Eu Senhor creio, está Senhor olhando Jesus, para a que minha mesmo quando tudo vida. parecer Eu creio que o Senhor impossível, está o Senhor vendo pode. as minhas Eu angústias. creio, Senhor Jesus, Eu creio que o Senhor está pode vendo por fazer aquilo que eu todas as estou coisas. passando. Eu creio, Eu Senhor creio, Jesus, Senhor, que que Tu mesmo quando eu estás me estiver amparando com a desanimado, Tua o Senhor graça, pode fazer com a aquilo Tua que glória, o com o Senhor Teu deseja poder. fazer. Obrigado, eu creio, Senhor. Jesus, que o Eu Seu poder creio. está acima de todas Eu as creio com coisas. todas as Eu forças do meu creio, coração. Senhor. Eu creio que o Senhor é E vai Deus orando para em línguas realizar, agora, Senhor. num clamor ao Senhor. Solta a sua voz, erga os seus braços. Vai clamando agora ao Senhor. Vai clamando a sua graça, a sua ação. Sim, Senhor, nós estamos agora na Tua presença, clamando o Teu poder, clamando a Tua graça sobre a nossa vida.
Nós te apresentamos, Senhor, nossa vida, Senhor, nossos impossíveis. Eu te apresento, Senhor, as enfermidades. Eu te apresento os problemas, Senhor, sociais, problemas psicológicos, Senhor, problemas físicos. Eu te apresento, Senhor. Clame agora o Senhor, clame a sua misericórdia. Clame agora o Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece, aquele que me dá força, aquele que está comigo, aquele que segura a minha mão, que me sustenta, que me levanta, que caminha comigo. É dele o poder, é dele a honra, é dele a glória. Ele é o merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Recebe, Senhor. A Ele adoração. Recebe a nossa adoração. Pelo século sem fim. Senhor. Dele é o poder, a honra e a glória. A Ele adoração. Pelo século sem fim. Dele é o poder. Dele é o poder, a honra e a glória. A Ele adoração. Pelo século sem fim. Amém, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.